Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse podcast. E hoje nós estamos com uma entrevistada aqui que vai ser um divisor de águas para você que é empreendedor, para você que está passando por alguma dificuldade no empreendedorismo, para você que não está conseguindo digerir alguma coisa que está acontecendo com você agora. Essa entrevista é para você, acompanhe até o final, porque eu estou aqui hoje com a Darliane. Ela é especialista em mentoria para empresários. Então, se você tem alguma dificuldade de lidar com as suas emoções, dificuldade às vezes de se controlar para dar um bom sermão num funcionário, se você não tem equilíbrio emocional às vezes para suportar alguma pressão do seu dia a dia, fique ligado no podcast de hoje, porque hoje é para você. Fala para mim, Darliane, o que você tem hoje de expectativa e me fala também sobre você, se apresenta para o pessoal que está em casa. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. É uma honra poder estar no seu podcast falando um pouquinho sobre quem eu sou e o que eu faço. Te apresentei direitinho? Sim, perfeito. Também falo muito para as pessoas, né? Gosto muito de ajudar, apoiar pessoas que já conquistaram muito, já estão bem, até se sentem realizados, mas acredito que falta alguma coisa, falta paz de espírito, a gente vai falar um pouco mais à frente. A minha expectativa é que essa seja uma boa conversa, uma conversa gostosa, que eu saia daqui me sentindo melhor e que possa trazer alguma contribuição para você. É claro que a gente vai se sentir bem ouvindo você. Eu já te acompanho nas redes sociais, já vi muita coisa do que você posta e algumas coisas ali eu já tirei de ideias pra gente conversar aqui. Mas uma vez a gente conversando, você me disse que tem uma história de vida que te levou a trabalhar com essa área de mentoria e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco desse momento da sua vida e como que isso te motivou a fazer o que você faz hoje. Na verdade, eu quero entender melhor por que você faz o que você faz. Ok, Nelson, muito obrigada. Posso chamar de Nelson, né? Pode. Júnior, Nelson. Meu nome é Darliane Fiorinho, eu sou casada há 30 anos com o Miguel, tenho 3 filhos. E quando eu era criança, eu vim de um lugar de extrema pobreza e escassez, como muitas pessoas, né? Que cresceram, lutaram. E aos 23 anos eu já tinha um posto de gasolina, muito sonhadora, muito ambiciosa, nunca com ganância, nunca passando por cima de ninguém. E eu, muito cedo, fui ser empresária. Durante esse processo de ser empresária, eu tinha até feito algumas terapias breves, mas eu continuava carregando partes das dificuldades emocionais adquiridas naquela infância, de muita violência. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, muita instabilidade. Eu não tinha uma autoestima e uma autoconfiança forte. E aí eu fui para o mercado, né? Eu vou trabalhar muito, eu vou sonhar muito, eu vou realizar. E eu realmente fiz muitos movimentos. Eu cheguei a ter uma transportadora com 3 carretas, transportava combustível. Eu cheguei a ter 2 lojas de roupa. Eu tive vários outros negócios também que eram mais operações, né? De compra e venda de mercadoria. E também ajudei a estruturar outros negócios que não são meus, mas que são do meu irmão, de outras pessoas da minha família, de pessoas próximas a mim. Então, nessa jornada dos meus 23 anos até os meus 37 anos, mais ou menos, foi uma jornada de montanha-russa, onde eu sonhava com algo, eu ia lá realizar aquele algo, eu conseguia até ter certo resultado, mas eu não conseguia sustentar aquilo me sentindo em paz, em harmonia, me sentindo bem. Uma área da minha vida estava sempre pendente, estava sempre pedindo socorro ali, tinha muitos problemas no meu casamento e tinha muitos esses problemas de começar o ano com uma conta cheia e terminar o ano devendo. E quando eu encerrei as atividades com a transportadora, que eu vendia os caminhões, eu me encolhi. Eu falei, esse negócio de ser empresário não é para mim, não. Falei, eu vou jogar a toalha. E eu montei as lojas de roupa, que era uma coisa até que eu criticava antes, que eu falava, quem vai ter loja de roupa é o empresário lá que está lá, ganhando muito dinheiro, e ele quer dar um serviço para a mulher dele, a esposa dele resolve montar uma boutique. Era esse minha crítica em relação a quem tinha loja de roupa. Eu vi que é outra coisa, né? Não tem nada disso. Mas foi um negócio onde eu consegui ali ter um pouco de dignidade resolvendo as questões da minha transportadora, porque foi um fechamento muito pesado para mim. Mas a partir dali eu já era muito estudiosa na área do desenvolvimento humano, desde os meus 17 anos que eu estudo sobre pensamento positivo, sobre neurociência. Não tinha muito essa coisa do YouTube que a gente tem hoje, mas eu já lia livros, já estudava, por exemplo, o Anthony Robbins, que é um grande treinador americano, e outras pessoas, Bob Proctor, enfim. Eu era muito
interessada nesses tópicos ligados à mentalidade, à comunicação. Sempre fui uma excelente comunicadora, sempre fui uma boa vendedora. Então, eu estava sempre estudando sobre desenvolvimento humano e cheguei a fazer cursos como programação neurolinguística, cursos voltados para neurociência. Fiz vários cursos na área de terapia que eu não tinha pretensão de ser nem mentora, nem terapeuta, mas eu queria me entender por que eu não tinha resolvido essas questões todas. E aí, quando eu fechei a loja, meu marido foi morar no interior, nós fomos morar no interior. Eu encontrei uma pessoa num dos treinamentos que eu fiz, aí eu fiz várias formações de coach também. E estava num boom aqui, essa coisa do coach. Eu fiz formação internacional com um cara que ele é o melhor do mundo em meta coach, Dr. Michael Hall. E aí eu fui morar no interior e eu falei, uma pessoa chegou para mim e falou assim, você é uma puta profissional de ajuda, só que você não assumiu esse lugar. Eu comecei a olhar para isso. E eu comecei a olhar para minha história, entender o que tinha acontecido. Então eu fiz essa linkagem. E comecei de verdade a estruturar um processo para que outros empresários, por estarem quebrados emocionalmente, não quebrassem os seus negócios. Então, eu comecei na ajuda pensando nisso. Só que ao longo da minha jornada, 10 anos já atuando como profissional de ajuda, eu percebi que o empresário que está quebrado emocionalmente, ele não vê valor em investir no emocional. Ele nem sabe, às vezes, que está quebrado emocionalmente. Ele nem sabe que está quebrado emocionalmente. Ele está ali viciado no trabalho, viciado nas questões financeiras, faz dinheiro, mas ele tem uma vida muito caótica. Então, e aí eu falei, eu não quero falar mais para essa pessoa. Eu vivi durante um tempo querendo falar para essa pessoa que era a minha persona. Você querendo conversar com você A minha mesmo. jornada de cura, falando, não, eu tenho que encontrar essa Darliane, eu tenho que encontrar essa pessoa. Só que aí, Nelson, até é importante ter você comigo, né, como parceiro agora de trabalho, que eu creio, é exatamente isso, assim, quem é a pessoa que, com nível de consciência, está mais perto para entender, mais próximo que eu falo dessa consciência, para entender a importância do que eu faço. Porque esse profissional que está quebrado, talvez ele não vê valor em cuidado emocional. A conta vai ter que ficar cara, igual ficou para mim, para ele de verdade mergulhar e entender. E aí, cara, se faltava capacidade, eu poderia ter contratado gente certa. Se faltasse, sei lá, qualquer coisa, eu podia. O que eu acredito que me faltava, que eu acredito, assim, tenho certeza, era esse alinhamento interno, a identidade de quem eu realmente era. Ainda estava vinculada a Darliane, que teve que pedir na rua para comer, a Darliane que em alguns momentos dormiu sem ter um teto, a Darliane que não sabia se ia chegar em casa e estar tudo quebrado e ela tinha que mudar de lugar porque o pai dela tinha destruído o local que elas estavam lá. Eu tinha muitas questões com meu pai, muitos homens e mulheres hoje líderes, eu nem vou falar só empresário, porque eu atendo líderes de todos os segmentos, mas vou voltar para a resposta original aqui. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu acho que as pessoas podem não só ter sucesso financeiro, mas ter sucesso nas áreas familiares, ter paz de espírito, conexão com Deus. Eu defendo muito isso, porque para mim prosperidade e abundância é um tema amplo e não quer dizer dinheiro é só um item. O recurso material é só um item desse segmento. Então eu faço o que eu faço para que pessoas que vieram do baixo, pessoas que deram muito duro, homens e mulheres, não tenham só prosperidade financeira, mas tenham alinhamento emocional, conexão espiritual, paz de espírito. Então, pela aula que você já deu aqui, eu já entendi que aquilo que aconteceu com você lá atrás acabou sendo o combustível para que você mudasse realmente, assim, você procurasse a sua ajuda através dos cursos que você fez. Então, na verdade, deixa eu ver se eu estou entendendo certo. Você nunca pensou em fazer isso para ninguém. Você pensava em se curar, na verdade. Sim, a princípio eu pensava em me curar. Você pensava na Darliane e falava assim, não, queria entender. Eu preciso me entender, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, por que isso aconteceu comigo, por que eu me auto-saboto, por que eu vivo nessa gangorra, o que acontece comigo. Aí depois que você se entendeu, você foi para a roça. Se entendeu e se escondeu. Aí teve um insight e foi lá, alguém te ajudou nesse insight e você realmente resolveu agora, poxa, agora eu vou fazer isso para outras pessoas. E o mais legal dessa história, que eu tô entendendo aqui agora, o mais legal dessa história é que quando a gente faz alguma coisa que é para que a gente melhore, eu acho que
o coração que a gente bota naquilo dali para ganhar aquele conhecimento é um conhecimento tão gostoso de se adquirir. Verdade. E a gente vai acumulando ele, e fica gostoso de fazer aquilo. Verdade. Aí depois, quando a gente vai fazer com o outro, é uma coisa tão... fica tão natural, fica tão prazeroso fazer aquilo com o outro também. Até você, às vezes, até deve se enxergar um pouco naquele empresário que está na sua frente, naquele líder que está na sua frente. Poxa, eu também fazia isso, mas eu não posso falar isso para ele. Mas eu também era exatamente assim. Então, te dá gosto de ajudar aquela pessoa, porque você sabe exatamente o que ela passou, né? Verdade, Nelson. Você entender, então, que esse passado que você tem e saber o que esse empresário está passando agora é fundamental para você ter seu serviço. Sim, verdade. É fundamental. E quando eu estava como empresária, que eu ia procurar um profissional de ajuda, ele não conseguia entender, sabe, a minha dinâmica. Então, ele estava ali no universo dele, estudou psicologia ou psicanálise ou algumas outras formações, ele não conseguia entender. E também eu tive essa dor de ter dezenas de terapeutas, mas que não sabia o que era ser empresário. Se acordar segunda-feira e ter 300 mil reais para pagar e não saber de onde vinha o dinheiro, e isso estava ligado com o emocional, mas na época eu não sabia, estava também ligado ao emocional, lógico, não é tudo emocional, tem a parte organizacional, planejamento, de consultoria, mas o que eu abordo é essa questão do emocional. Então, assumir esse lugar também foi por conta dessa outra dor, de não encontrar pessoas. Então, porque eu que tenho esse know-how como empresária, que atuei como empresária, quando eu vou para este lugar de ajudar essa pessoa, é com esse objetivo, que ela esteja falando, que o empresário, que o líder, ele esteja falando com alguém que entende a dor dele real. Porque o cara não quer perder tempo. Ele vai lá falar de quê? Falar do emocional. Nós não fomos educados a abrir o nosso coração a falar do emocional, principalmente os homens, né? Ou as mulheres com esse perfil mais masculino, porque a mulher, quando ela é uma empresária, ela é uma grande líder, ela traz uma energia muito masculina da ação, então ela é prática. Então eu penso que eu sou a pessoa, isso me capacitou também, a minha jornada, mais do que as formações e tudo, e a experiência, essa minha jornada me capacita, então, para entender de verdade o que essa pessoa está passando. E foi exatamente estar naquele lugar de falar, caramba, o que está acontecendo aqui? Por que tudo isso? Enfim. Tem muito essa coisa mesmo do empresário ser aquele cara que é o líder que aprende a se fechar, né? Porque ele tem os problemas dele e normalmente o empresário não leva os problemas para a esposa, ele não leva aquela que é a líder, não leva o problema para o esposo, ela se vira, ela resolve e ela faz. Ou ele se vira, resolve e faz. Agora, quando ele precisa expor isso a alguém, ele precisa conversar com isso a alguém, ele já está tão acostumado a trancar isso, que é difícil abrir essa caixinha, né? É verdade. E no processo que hoje eu conduzo, eu tenho um cuidado muito grande, né? Uma das jornadas é Viver de Verdade. O nome de uma das jornadas que eu conduzo, quando esse empresário vem, é Viver de Verdade. Por que Viver de Verdade? Porque a pessoa ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Ainda que ela esteja fazendo dinheiro, ainda que ela esteja atuando como um grande líder no mercado, ela não está vivendo de verdade. E aí, esse Viver de Verdade, a primeira etapa é a identidade. Quem é você que faz o que você faz? Então, no meu caso, quando eu estava à frente de uma transportadora ou montando meu primeiro posto de combustível, quem eu estava sendo ali? Eu estava sendo a Darlene empresária ou eu estava sendo aquela menina que teve que pedir na rua, que tinha vergonha porque não tinha roupa direito para vestir? Isso daí é exatamente uma coisa que eu vi na sua rede social, que eu vi um post de você falando a respeito disso, que o empresário ele não falha por conta de falta de estratégia, por falta de planejamento. Normalmente ele falha por conta de algum bloqueio emocional. Exatamente. Alguma coisa nas emoções que faz com que ele falhe. E nas relações também, né? Nesse emocional que está muito ligado a histórias e pessoas do seu passado ou do seu presente. No meu caso, era muito forte a relação com meu pai, né? Mesmo que ele tivesse morrido com 9 anos, mas eu carregava muitas marcas daquelas histórias vividas com ele, que não me doíam mais, porque às vezes a gente fala assim, falo de emocional, a pessoa fala, mas eu não sinto nada. Né? Eu não sinto nada. Cara, não é sobre sentir.
Se você tem uma limitação, um teto que você não consegue ultrapassar, ou quando você está ganhando muito dinheiro, as coisas estão indo bem, as suas relações não estão tão boas, tem alguma coisa aí para ser olhada, mesmo que não te afete emocionalmente. Porque às vezes pode não doer, mas está lá, guardado. Às vezes não te afeta de forma visível, mas afeta a sua tomada de decisão. É basicamente isso, né? Exatamente. É igual aquela pessoa, vou dar um exemplo prático que eu já vivi isso. Uhum. Às vezes você passa alguma privação de alguma coisa que você gostava de comer na sua infância, na sua juventude, aí depois que você fica com mais dinheirinho, você tem o dinheirinho pra comprar aquilo dali, você quer comer aquilo dali todo dia. Então é basicamente isso daí, tipo assim, você meio que sai do 8 a 80, então às vezes lá atrás você não podia comprar alguma coisa que você queria, você não podia avançar você não tinha respeito, você não conseguia, as pessoas não te respeitavam, e agora você impõe o respeito com arrogância. Às vezes acontecia essas coisas. Perfeito. Assim que vai que é o que você está falando assim, né? Às vezes você tá liberto daquele sentimento atrelado ao passado, mas aquele sentimento atrelado ao passado moldou a forma que você é e a sua tomada de decisão. Suas ações diárias, seus hábitos, né? Agora, como que o empresário chega até você? O líder, né? Ele chega sobrecarregado, ansioso, e o que normalmente está por trás disso daí? Normalmente, hoje se normaliza você ser estressado, você ser ansioso, então é normal. O cara fala, eu vivo sob pressão, vida equilibrada que nada. É isso que é vendido para nós. Só que isso adoece. A longo prazo, a gente tem muitos problemas de saúde por conta disso. Então, esse líder, a maioria dos líderes, ele acha que isso é normal, estar ansioso, estar estressado, ter essa sobrecarga. É normal, porque ele olha para todo mundo ao seu redor, os seus colegas, os seus parceiros, eles estão vivendo nessa pressão. Mas o empresário que tem uma vida alinhada, que tem uma família equilibrada, ele não faz esse barulho todo, ele não está mostrando isso, né? Quanto que essa vida bonita, por exemplo, hoje você está construindo uma vida bonita com o teu negócio, com a tua casa, você quer esse crescimento junto com esse emocional. E esse empresário, quando ele chega ansioso, a primeira parte assim, do meu trabalho é realmente trazer a consciência de que não é normal estar sempre ansioso e estressado. Que isso não é normal. Então, ele vem ansioso, vem estressado, achando que isso é normal. Então, a primeira consciência é, eu posso ter os mesmos resultados ou mais ainda, tendo uma vida mais tranquila, relações com limites, sabe? Boas relações, me sentir preenchido. Sabe uma coisa que eu observo também, principalmente nos mais performáticos, homens e mulheres, é que o motivo que levaram essas pessoas a buscar a riqueza, buscar o crescimento, foi a escassez. Se eles não se livram da escassez, nunca tem fim. Então eles se matam cada vez mais, né? O próximo bilhão, o próximo objetivo, exatamente, e nunca se preenche, porque o vazio continua ali, porque a raiz é a falta, a escassez, e principalmente nas relações com pai e mãe. Quando um cara, uma mulher, eles não foram vistos, reconhecidos no seu seio familiar, não foram reconhecidos pelo papai, por exemplo, igual você tem uma relação linda com seu pai, né? Aham. Cara, você vê a pessoa forte na vida. A pessoa não tem aquela loucura que eu tenho que crescer, que eu tenho que performar. Os mais performáticos que você vai ver, eles têm problemas com o pai. Uhum. Eles querem ser reconhecidos pelo mundo. E aí quando você traz isso para dentro dessa jornada, a pessoa pode... Então é isso? E é de uma forma simples, Essa pessoa pode ser reconectada a isso, olhar para isso de uma outra forma e falar, peraí, eu posso levar minha vida de uma forma mais gostosa. Eu posso continuar conquistando minhas metas, meus sonhos, meus objetivos, mas eu não preciso estar estressado. Eu não preciso inconscientemente querer provar algo para alguém ou querer o olhar de alguém. Eu não sei se você viu um vídeo que eu postei nas minhas redes sociais do Sylvester Stallone. Quantos anos o Sylvester Stallone tem hoje? 60? Você viu? Eu vi um vídeo dele. Ele chora ao ser entrevistado. Que ele ganhou lá todos os prêmios e a entrevistadora pergunta, e o que faltou? A família que nunca esteve lá, que nunca olhou. Quando ele chora, ele ainda carrega aquela dor. E assim, são várias pessoas. Eu poderia pegar dezenas de vídeos e colocar de pessoas que alcançaram grandes conquistas, que todo mundo fala, uau, fulano é fenomenal, mas eles estão emocionalmente quebrados. Agora, eu sei que você não vai poder dar nome, eu nem quero que você dê nome aqui.
Mas me conta uma história de algum empresário que chegou até você, que estava com alguma dessas dores e que durante essa conversa houve um desbloqueio e ele alcançou algum sucesso. Fala pra gente. Eu posso falar, esse cara, que eu tenho inclusive um depoimento na minha rede social, que é o Paulo Costa. Eu chamo ele de Dr. Paulo Costa. Ele foi responsável por salvar o Banete quando o Banete estava quebrando. Ó. É uma história linda. Ele tem 83 anos. Ele é uma referência para mim, assim, nessa área de ajuda, porque ele também faz mentoria voltado mais para o financeiro. Uhum. E eu já tinha feito um trabalho um tempo atrás com ele, e ele estava 3 meses com faturamento travado. E ele falou, eu preciso procurar a Darliane, porque ele já me conhecia o meu trabalho. E em 20 minutos de conversa, eu ajudei ele a descobrir o que estava limitando ele. E acabou. Tipo assim, acabou a sessão em 20 minutos. Foi incrível. E aí depois ele veio mais umas 3 vezes, né? E ele falou isso comigo, Darliane, não sei o que você faz, né? Mas é incrível porque eu desenvolvi esse olhar cirúrgico, o método ele foi feito para isso, para enxergar os pontos cegos que a pessoa não está olhando. Em uma conversa de 10, 15 minutos eu falo, essa pessoa tem dificuldade disso. Posso falar algo seu? Pode. Posso aqui? Pode, vai lá, manda aí. Então, Nelson, é excelente no que faz, você é brilhante no que faz. Você só não tem muita ousadia para vender mais o seu trabalho, porque você prefere trabalhar muito mais na entrega do que essa ousadia para vender. Verdade ou mentira? Verdade, claro que é verdade. Eu tenho muito receio de fazer uma promessa impossível de ser alcançada. Perfeito. Então eu prefiro ser comedido na promessa. O Thiago é colega nosso em comum, então eu posso citar o Thiago aqui no podcast. Thiago olhou para mim um dia desse e falou para mim o seguinte, Júnior, tem que te falar um negócio. Você chegou aqui como todos os outros caras de marketing que eu conheço. Só que diferente dos outros, você não prometeu nada. Só que os outros prometeram um monte de coisa e não me entregaram nada. Você não me prometeu nada, mas você já me entregou tanta coisa, já me entregou tudo. Você me entregou tudo que eu precisava sem você me prometer nada. Eu falei, não, então é essa aí que é a minha pegada. Parabéns. Essa é a minha pegada, porque eu evito muito a promessa, porque eu também já me frustrei, como todo cliente que já se frustrou comprando alguma coisa com uma promessa alta, né? E você paga um valor alto porque a promessa é alta e quando você recebe o produto, aquele produto xoxo, você olha e fala assim... Mas eu vou te provocar. Então eu me fico mais comedido com as minhas promessas. Então eu seguro as promessas e cuido bem da entrega, cuido bem dos meus clientes. Perfeito. Mas mesmo sem prometer muito, você pode ser mais ousado na venda. Depois a gente vai trabalhar isso, tá? Qual é o bloqueio? Eu vou mesmo, vamos descobrir. Um copo de água. Isso, eu já custuquei esse pratinho aqui algumas vezes, o André acho que não percebeu, porque esse aqui é o nosso porta-copos. Ah, que legal, que esse bonito. disquinho aqui é o porta-copos. Eu já fiz assim, já rodei o disquinho, mas o André acho que ele não percebeu, enfim, embaixo do computador, eu puxei. Só que ele não lembrou da gente, ele não lembrou que era pra botar uma aguinha pra gente. Obrigada, mas daqui a pouquinho vai chegar aí, tá? Mas vamos lá, antes de chegar a água, que eu sei que vai chegar essa aguinha, que o André é um menino caprichoso, ele vai trazer pra gente. Eu queria que você explicasse pra mim qual é a diferença. Boas respostas, assim, tá ficando ótimo, eu já tô aprendendo pra caramba aqui já. Ainda mais com essa última dica agora. Vou sair daqui uma águia pra vender agora. Vamos vender. O que você faz que é diferente de um coach? Porque coach a gente já conhece, algumas pessoas já conhecem assim de ouvir falar, outras já experimentaram alguns serviços. Pode botar para gravar o André trazendo a água. Não vamos cortar não, vamos deixar o André trazer a água. Muito obrigada, André. Vou até brindar agora aqui. Vamos. Saúde. Mas cuidado que ele encheu meio copo. Geladinho. Vamos lá. Qual é a diferença do que a Darliane entrega para o que um coach entrega? Qual é a diferença, na verdade, de uma mentoria que você aplica para um trabalho com coach? O coach, ele nunca vai direcionar, guiar ninguém para nada. O coach, ele vai trabalhar com o seu desejo. Eu vou de onde você está e para onde você vai. Então, tem coaches para relacionamento, tem coach para não sei o quê. Mas o coach, ele trabalha muito no nível comportamental, com técnicas e abordagens voltadas para o coach. A jornada que eu conduzo hoje, essa mentoria, que ela trabalha a questão da mentalidade, sim, mas ela trabalha também uma questão muito arraigada, que é o inconsciente, o que eu trago da minha família de origem, e sem entrar em conversas longas sobre isso, com práticas simples, e fala, caraca, é só isso aqui? É simples, como essa água aqui. Mas que vai trazer para você
Por exemplo, tem pessoas que eles estão... Eu vou voltar a resposta, tá? Tem pessoas que estão com pactos inconscientes de escassez ligados à sua família. Eles não têm a liberação para prosperar além dos seus pais. Então, meus pais passaram dificuldade. Aí, todo o dinheiro que a pessoa faz, ela é obrigada, inconscientemente, a botar fora, tocar fora. Tem mulheres... que não têm permissão, não têm essa liberação para serem felizes em seus casamentos, ou homens também. E aí vai ver uma vida infernal, porque tem uma aliança oculta, um pacto oculto. Essa palavra parece pesada e feia, mas é como se fosse isso. O entenda da forma que for melhor para você entender. Mas é exatamente isso, não tem permissão. A Bíblia vai falar de maldições hereditárias, mas lá, em uma sessão, você pode ser liberado, então, dessa aliança aí, desse pacto, sigo você. Então, o meu trabalho ele tem esses diferenciais. Não é coach. Não é terapia, mas ajuda a liberação como forma terapêutica? Sim. Né? Não é coach, mas traz a pessoa de um ponto A para um ponto B? Sim. Mas é mais profundo, porque a gente vai trabalhar as questões do inconsciente, a gente vai trabalhar as questões do comportamental para ela enxergar por que ela faz o que ela faz, ampliar, porque você está aqui, você tem um problema na sua vida ou uma dificuldade de resultado, você está desse tamanho aqui. Você tem a consciência de ser na medida disso que você está criando, deixando de criar. Uhum. Então, o que a gente precisa? Entre aspas, destruir sua consciência de identidade anterior, não é valores, tá? Não é princípios lá, você precisa ter bons princípios e bons valores, mas ampliar essa percepção que você tenha de você, ampliar seu nível de identidade, porque antes de você ter e você fazer, você precisa ser. Só que isso é lindo de se ler, mas como é feito na prática? Então, dentro dessa jornada, eu ajudo essa pessoa a se transformar, a deixar de ser a versão que trouxe ela até aqui, que traz aquelas dificuldades, aqueles problemas com relacionamento ou com resultado, se for a área dela, e levar ela para esse novo nível de identidade. E o coach também trabalha isso? Pode trabalhar esse nível de identidade, mas especificamente trabalhando a questão do inconsciente, trabalhando essa parte... do que vem por trás do seu hábito. Por que as pessoas sabem que beber álcool faz mal, que fumar faz mal, que sei lá o que faz mal, e elas continuam fazendo isso? Você consegue entender como que nós, seres humanos, somos complexos? Então, é trazer isso... Mesmo sabendo que faz mal, a pessoa continua fazendo. A pessoa faz. Então, nós somos nossos próprios inimigos. A pessoa deixa, então, de ser o seu próprio inimigo, que passa a se ajudar a viver a vida, entrar em congruência, em alinhamento. Tem muito empresário que fala assim, esses negócios de mente, essas coisas assim de coach, não sei o que, terapia, esse negócio é tudo balela. Eu já ouvi um monte falando isso. Um monte. O que você diz pra um cara desse? Não briga com ele, não. Não brigo, não. Experimente. Você é ousado no que você faz para o teu negócio, seja ousado para poder experimentar algo, dá um voto de confiança para alguém sério, alguém que tem uma jornada séria, né? Eu falo sempre isso, experimente. Se dê a oportunidade de provar que você está certo ou errado. Já teve alguém que chegou assim para conversar com você, meio que desacreditado, assim? Ele chegou, mas você sentia que ele chegou, mas ele estava com pouca confiança de que ia acontecer alguma coisa de verdade. Quase todas as pessoas que vêm, eles vêm assim, eles querem resolver uma dor, né, uma dificuldade, mas eles não levam muita fé. E às vezes na primeira sessão, na segunda sessão, a pessoa fala, uau, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Conta mais uma história pra gente. Eu gostei daquela outra, conta mais uma. O Gabriel, ele é de Jundiaí, ele tem uma rede de franquias hoje, mas quando eu encontrei o Gabriel, ele trabalhava com um pai, num restaurante top lá, público A, e ele não acreditava nele, ele já era empresário, ele já construía casa, inclusive, ele já era investidor de construção de casa, fazia dinheiro, um jovem. E nessa época, eu ainda atuava como coach, só que eu me dava permissão de fazer uns aprofundamentos, porque isso tem muito tempo. O Gabriel falou, esse negócio não funciona não. Esse negócio não... Conheci o Gabriel numa fila de um treinamento, lá em São Paulo. E fato é que hoje o Gabriel, ele se desvencilhou do pai, conseguiu assumir o próprio lugar dele no mundo, tem uma família incrível, tem uma rede de franquias da sua coxinha, e tem uma vida linda. E ele fala, Darliane, ele nunca tinha contratado, né? Ele tinha pessoas próximas a ele que ele conhecia, que eram profissionais de ajuda, mas nessa interação lá,
ele ficou encantado com algumas coisas que eu trouxe para ele, sobre ele, algumas percepções minhas, porque isso é um dom e um talento que eu tenho, por conta também da experiência, mas eu falo que é além, porque não tem explicação. Né? Eu consigo ler as pessoas, né? Uhum. E eu trouxe pro Gabriel, você é muito bom no que você faz, mas você não acredita em você. Ele falou, como é que você sabe disso? Tô vendo. Não me pergunta como que eu tô vendo, eu tô vendo, percebendo. E aí nós fomos conversando e tal, e ele viveu um processo lindo, e ele se transformou numa outra pessoa. Hoje ele não gravava um vídeo, ele não falava em público. Hoje ele fala em público, ele dá palestra, ele vende o negócio dele muito bem vendido. E eu fui a primeira profissional, então, que ajudou. E ele não acreditava muito nisso. Nem ele, nem os amigos dele estavam com ele. Só que eu ofereci para ele uma sessão Clareza, que é uma sessão de direcionamento, que hoje eu cobro um valor por essa sessão. Que para essa sessão é para eu saber se a pessoa está pronta, porque eu também não quero ninguém, Nelson, para fazer a jornada, se a pessoa realmente não quiser. Mesmo que ela não acredite tanto, mas ela tem que querer e estar disposta também a ser confrontado com a verdade, porque eu não sou a dona da verdade, mas eu estou aqui para ajudar você ou quem se coloca na minha frente a ver a verdade que ele não quer ver, porque eu amo essa palavra, e conhecereis a verdade vos libertará, que Jesus disse. E às vezes é a verdade sobre nós que a gente não está vendo, né? Sim. Então, o Gabriel é essa história aí de que ele não acreditava muito nessa coisa da ajuda, nunca tinha feito nada e ele ficou encantado. E eu me dei permissão de atuar um pouco mais profundo, apesar de, na época, me denominar coach, me posicionar até nas redes sociais como coach. E eu parei com isso, já tem muitos anos, mais de 10 já, justamente pela limitação do coach, de não poder fazer aprofundamentos emocionais profundos, e eu tenho as minhas formações e qualificações para isso. Então, eu me via limitada e também não poder trazer direcionamento. E eu, como empresária, mais de 20 anos como empresária, mentora de empresários, não poder guiar a pessoa, tá vendo a pessoa, eu queria trazer, eu posso trazer um direcionamento. Então, hoje, na jornada, se a pessoa é empresária, ela tem um negócio, ela vai poder tomar também os direcionamentos que eu trago. Agora eu vi também na sua rede social você falar de riqueza com paz ou prosperidade com paz. Como que isso funciona? Como que a pessoa consegue crescer financeiramente, crescer muito financeiramente e ainda conseguir manter a paz? Explica melhor pra gente. Primeiro, que isso tem que ser um desejo, a pessoa tem que acreditar que isso é possível. Uhum. Ela tem que acreditar que isso é possível. Então, o meu objetivo também é fazer com que a pessoa acredite. Você conhece alguém que tenha paz e seja empresário? Você conhece? É difícil de achar, mas ainda acha. Você conhece a pessoa que tem um estilo de vida bonito e que seja empresário, que tem uma vida bela? Porque eu adoro esse termo, uma vida bela, uma vida uau. Então, o que é a pessoa ter prosperidade e ter? É a pessoa que está bem nos seus relacionamentos, é a pessoa que tem a espiritualidade dela ativa, não precisa ser uma pessoa religiosa. É uma pessoa que dorme todas as noites a quantidade de sono que é necessário. Uhum. Vai ter momentos que vai ser exigido um pouco mais, sim, como um atleta, na época de competição, que ele acaba se dando um pouco mais. Mas aquilo não pode ser uma constante nessa vida. Então, é o que eu acredito, é o que eu defendo. Você ter prosperidade, você ter sua performance no que você faz, mas com paz de espírito. É um estilo de se viver. E eu acredito que uma pessoa que trabalha o seu emocional, que resolveu suas tretas do seu passado, que sabe colocar limites nas suas relações, que tem uma visão ampliada de seu futuro, de quem ela pode ser, essa pessoa tem paz. Yes. Achei legal, essa daí é legal. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Pra mim, eu sempre quis empreender, sempre gostei disso, desde gurizinho. Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Que meus professores não vejam isso, pelo amor de Deus. Eu estudei na Fundação Bradesco. Na Fundação Bradesco, a gente não pode chupar bala e chiclete dentro da escola. Porque a Fundação Bradesco dá um tratamento dentário. Então, uma das cobranças que eles colocam é que você não consuma bala e chiclete porque você não vai escovar o dente. Então, os inspetores ficavam em cima. Como tudo que é ilegal é melhor para quem é criança e jovem, então o que eu fazia? Eu comprava drops de Frigels a 25 centavos no bar da tia. Ficava na frente da escola. Aí eu comprava 3, 4, mas eu não chupava bala não, eu levava pra dentro da escola pra poder vender a 50 centavos, que eu vendia... Fazia o dentro da escola era 50 centavos, era mais caro, porque aí já era escassez, né? Era difícil de ter. Já era empreendedor. Quantos anos você tinha, né? Eu acho que eu tinha 12 anos, 11 anos, já fazia isso. Mas aí o dinheiro que eu ganhava, eu comprava de peão, de pipa, eu ganhava de bolinha de gude. Era pra manter as minhas brincadeiras na atividade.
Eu nunca olhei aquilo dali como um negócio. Eu olhava aquilo dali como uma forma de eu ganhar dinheiro para comprar pipa. Perfeito. Hoje eu vou fazer uma pipa lá na escola. Vou comprar 4 frigels aqui, 25 centavos cada uma. Que em vez de eu comprar uma pipa de R$1, eu vou comprar agora 2 pipas, vou comprar uma linha. Assim, vou fazer... E eu ficava nessa conta. Legal. A minha conta era só... Aí depois o dinheiro acabava, porque eu nunca tinha dinheiro para comprar frigels de novo. Aí eu tinha que pedir de novo pro pai e tal. Mas assim, quando eu olho para trás, quando eu olho esse DNA... E hoje em dia, o que eu busco? Você estava falando do que a pessoa busca, né? Eu gosto muito dessa palavra do equilíbrio, dessa pegada de equilibrar as coisas. Então eu busco ter tempo com a minha família e ter tempo para empreender. Eu não quero abrir mão de buscar, por exemplo, meu filho no colégio. Hoje eu quero buscar meu filho no colégio. Então eu fiz todos os meus planejamentos emendados um no outro para acabar às 16 horas e às 17 eu conseguir estar lá na porta da escola para buscar ele na escola. Então eu me planejo para isso. Todos os dias eu me planejo para estar com eles em algum momento e fazer alguma atividade que eu ache que seja relevante. Ou buscar, ou levar, ou estar com a minha esposa para fazer alguma coisa, ir num mercado que ninguém gosta. Então, coisas assim eu gosto de me colocar à disposição. Então eu planejo o meu dia para isso. Mas eu já também tenho tempos que eu falo para minha esposa, eu falo assim, ó, eu vou 3 meses agora, eu vou cair, tá? Para dentro. Vou cair para dentro 3 meses. Aí você ela fala me esquece. do negócio, né? Aí, ótimo. Aí eu vou vir para dentro 3 meses aqui, eu vou bater ponta aqui dentro, vou arrebentar. Aí eu venho pra dentro do negócio. Aí porque o seu foco é crescer o seu negócio naquele momento. Naquele momento ali eu abro mão de algumas coisas por um prazo determinado, por um tempo estipulado e faço. Depois vou diminuindo o ritmo de novo, encontro novamente o equilíbrio de tempo e tal. E também, porque como você já percebeu, eu valorizo mais a qualidade da minha entrega do que a quantidade de entregas que eu tenho. Ótimo. Então, eu entendo que o meu crescimento... Eu já cresci muito rápido em alguns momentos e eu entendo que o crescimento muito rápido, ele acaba consumindo um pouco a minha qualidade, porque eu não tenho profissionais para me acompanhar do meu lado para poder conseguir entregar o que eu preciso entregar. Uhum. Então, eu prefiro crescer 30%, 40%. Estruturar de novo. Do que 200 de qualquer jeito, né? Arrumei a casa de novo, tô com todos os funcionários no lugar certinho, tá tudo funcionando como um reloginho, beleza. Agora eu posso botar mais 30% de crescimento e vamos atrás de mais gente para me ajudar. Aí eu boto, treinei, tá todo mundo no esquema, tá tudo funcionando de novo, eu vou de novo. Legal. Aí eu fico fazendo esses ciclos. Nessa parte que estabilizou é a parte que eu vou conseguir fazer meus horários, que eu vou conseguir fazer uma coisa aqui, outra ali. Aí a parte que eu percebo que tá muito calma, aí é a hora que eu vou dar aquele insight, aí vai ser a hora que eu vou ter que fazer, buscar, contratar, aí alcançou o outro platô, beleza, bati o objetivo aqui, agora vamos arrumar, vamos estruturar melhor, vamos treinar melhor a equipe. Perfeito. Mas essa daí é a minha pegada. Uhum. Eu não tô dizendo que vai ser a pegada de quem tá em casa assistindo a gente, e eu acredito que às vezes nem é recomendado para todo mundo, que tem aquele cara que sempre gosta de botar a carroça na frente do boi sempre, tá sempre assim e tal, mas essa não é a minha pegada. Minha pegada é a pegada mais... Então, você gosta dessa ideia de ter paz, né? Exatamente. De ter essa conexão e presença, principalmente com seus filhos, com a sua esposa, estar ali, né, gerando essa... Pode falar. E tempo com o cliente. Eu gosto de tempo com o cliente, de bater papo. Eu gosto de... Isso que eu faço no podcast aqui, eu gosto de bater papo. Então, eu gosto de... De conexão, né? Você é o cara da conexão, né? Eu gosto de sentar e conversar. Eu gosto de sentar e conversar. Pra mim é prazeroso de sentar, conversar, trocar ideia, conversar e ver como é que é a pessoa, ver a história da pessoa. Igual isso que a gente tá fazendo aqui hoje. Eu conheci um pouquinho da sua história, você tá conhecendo um pouquinho da minha. Sim, é legal que a gente sai daqui, eu saio conhecendo melhor você, entendendo melhor o que você oferece de serviço e por que você oferece isso. E você acaba me entendendo também. Sim, por que você faz o que faz, por que o Júnior faz aquilo lá? Por que é legal o podcast para ele? É justamente isso. Mas assim, agora voltando aqui pro nosso assunto, saindo do Júnior e voltando pro Mas muito legal, gostei muito de saber. Inclusive, isso é um modelo de uma pessoa que tem uma vida bela. Que tem uma vida, que tá vivendo de verdade. Você pratica. Uma esposa bela, eu sei que eu tenho. Né? Um filho bonitão, meu filho também é bonitão. Mas é uma vida, né? Eu falo que é essa vida que você gosta de olhar para essa vida. Você não vai chegar daqui a 30 anos e olhar para trás e falar que merda que eu fiz naquele período. E assim, eu valorizo pequenos momentos também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que esse aí mexe comigo. Quando meu filho deu o primeiro passinho, eu consegui estar lá. Porque eu me equilibrei para, naquele momento, eu me planejei para estar. Então, quando a minha esposa estava grávida, eu perdi vários momentos da gravidez. Porque no momento da gravidez foi o meu momento de forçar. Trabalhar. Foi o meu momento de forçar. Mas quando ela chegou no 7º mês de gravidez, eu já estava no momento do platô. E eu consegui manter esse platô até meu filho fazer 1 aninho e alguma coisa. Bem então, presente. Foi um momento que eu passava, sei lá, 70% do meu tempo com eles e 30%. Ele tá com 2 agora, 2,5.
Então eu passava 70% do tempo com eles e 30% do tempo trabalhando. Então era muito diferente, eu estava muito presente. Então eu vi ele andar, eu vi ele falar papai, eu vi ele falar mamãe, eu vi ele aprender a segurar o garfo, eu vi ele aprender a comer sozinho. Então eu acompanhei tudo isso. Aí agora que ele tá com... Quando ele fez 1 ano e meio por aí, foi a hora do papai voltar para ativa. Aí eu peguei pesado de novo, mas agora com ele tá com 2 e um pouquinho, 2,5 já tá naquela hora que eu tô no platô de novo e tal, tô encaixando as coisas, tô arrumando a casa. Então daqui a pouquinho ele vai entender também no futuro que tem momentos que o pai dele tá muito presente, tem momentos que o pai dele tá um pouquinho mais ausente, mas que o pai sempre volta, né? O pai sempre volta. E acho que essa parada aqui é legal. Sim. E para quem é empresário e tem família, dá sim para você equilibrar o seu negócio, equilibrar a sua família e todo mundo viver bem. Dá para você ter tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu filho, mesmo que a sua rotina seja agitada. Eu aprendi uma coisa com um colega meu, Fernando Batalha, me disse esses dias. Ele falou, desde que você não sai na bebedeira, não fique se envolvendo em farra, você já ganhou 90% de tempo para você estar com a sua família. Sim. Só de você não fazer isso, você já tem tempo de família, você já tem tempo de qualidade, você já melhora muito o seu ambiente. E só para trazer aqui, não existe certo e errado, né? É a vida certa, a vida que o Nelson leva é a certa, a vida que eu levo é a certa. Não, é a vida que funciona para você. Porque tem gente, Nelson, eu não quero esse tipo de pessoa. Pessoa que está lá vivendo uma vida desordenada, só pensa em trabalhar, trabalha 16 horas por dia, não vê a família e acha, inclusive eu conheço um empresário assim, e acha que isso é viver, que é só assim que se faz negócio. Eu não vou querer fazer essa pessoa mudar de ideia. Eu acho que a pessoa que vai nos escutar, você quer falar? Não, pode ficar. A pessoa que vai nos escutar e que vai fazer sentido é aquela pessoa que se sente incomodada com algo. Então eu falo que, quando que eu sei que é a hora de eu procurar ajuda? Quando eu não estou feliz. Ou eu tenho uma conquista, minha empresa bateu a meta, faturamos 6 milhões, ou sei lá, 300 mil, 400 mil, e de repente eu estou com vazio aqui dentro. Então, sabe? Então, se você tem um vazio aí dentro, é o momento de você olhar para isso. Se as suas relações estão trazendo desgaste para você, é o momento de você olhar. Se você bate num teto e nunca consegue ultrapassar, você precisa olhar para isso. E essa é justamente a minha pergunta para você agora. Se o empresário está esgotado, mas está faturando, ou ele está faturando, mas está infeliz, qual é o primeiro passo que ele deveria dar? O primeiro passo é ele ser muito sincero, vai diante do espelho, ou perto do mar, em algum lugar assim, ter uma conversa sincera com você. Primeira coisa é a gente falar a verdade com a gente. E ele perguntar para ele, faz sentido, daqui a 10 anos, se eu continuar nesse mesmo ritmo, desse mesmo jeito, eu vou estar feliz? Será que as pessoas importantes vão estar na minha vida? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar mais, né? O homem moderno não pensa. Ele vai vivendo um dia após o outro, por isso que eu falo sobrevivendo. Aí batendo meta, a vida é só sobre meta? A vida é só sobre os troféus? Ou a vida é sobre viver, sobre estar presente? Então, às vezes a pessoa não está presente. Eu acho que o primeiro passo é esse. Se olhar, se enxergar, parar de olhar referências que estão vivendo a mesma merda que você, que pode ser uma bênção, né? Mas pode ser um caos. Eu acredito que é isso. O primeiro passo é sim olhar e se enxergar e fazer escolhas diferentes. Porque eu falei mais cedo sobre o fato do meu esposo ter ido morar na roça. Ele, aos 48 anos, teve um AVC. E ele trabalhava muito. Trabalhava, a gente morava próximo ao local de trabalho dele. Ele não ia em casa almoçar, ele não tinha essa presença. Com a nossa filha Laura, de 10 anos, ele teve. Mas com os meus 2 mais velhos, tem um filho de 23, vai fazer 24 e um de 17. Com esses 2 meninos, ele não viu crescer. Quem cuidava, quem fazia tudo ali era eu. E ele, quando ele teve esse AVC, ficou internado 22 dias numa UTI. Eu estava grávida, inclusive, da Laura. Ele tomou uma decisão ali muito séria. Ele falou, não vou trabalhar mais. Eu trabalhei demais e eu vou lá pro meu sítio. E todo mundo achou aquilo uma loucura. Um homem forte, com saúde, que ele não teve muitas sequelas. Graças a Deus não teve sequelas nenhuma depois. Mas ele se aposentou, se auto-aposentou. Uhum. E aquilo, eu fiquei assim, espantada na época, mas eu admiro a coragem que ele teve de falar, chega, não vou viver minha vida aqui aos termos dele. Então, para ele, e hoje eu converso com empresários, inclusive eu tenho muitos amigos da área do transporte, que tem 200 carretas, 50 carretas, eles falam, a vida de vocês que é uma vida invejável. Não é a minha vida, né? A nossa vida da minha família, porque eu penso que eu vou ter
meus olhinhos fecharem, até eu quero fazer o que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço, então eu vou até o final dos meus dias. Não pense em me aposentar. Mas o primeiro passo é a vida que faz sentido para você. Essa vida que você está levando, estressada, sem tempo, sabe? Conquistando, batendo metas, comprando o próximo carro, comprando a próxima casa, próxima lanche, iate, sei lá o quê, ou realizando seus sonhos. Mulheres, né? Fazendo sua próxima plástica, sei lá o que é o sonho das mulheres, também comprando carro. E tá preenchido aí dentro. Eu vi um vídeo da Anitta essa semana e ela falou, é muito mais difícil ser feliz quando você tem dinheiro. De verdade. Por quê? Ela estava falando isso, por quê? Porque quando você não tem dinheiro, você fica infeliz, você fala, é porque eu não tenho aquilo ainda. Quando você tem dinheiro e tudo que o dinheiro pode trazer, você tem tudo, e aí? Cadê o preenchimento? Cadê o alinhamento? Cadê a nutrição dessa alma, a conexão com essa alma? E uma coisa que eu falo também é essa questão espiritual, que eu não consigo perceber ninguém ao meu redor que não tem uma forte conexão espiritual, e eu não estou falando de religião, que tenha paz de espírito, que consiga deitar e ter uma vida tranquila, que não olhe para a vida com um olhar de transcendência, sabe? O que vai ser de mim quando tudo isso aqui acabar? Para onde que eu vou? Então, o primeiro passo é você fazer reflexões profundas sobre você, sobre a sua vida, o sentido e sobre o que você está fazendo, né? O que você está tentando e fazendo na sua vida. Agora eu vou te dar o segundo passo. O primeiro passo ela já falou, o segundo é procurar ela. Obrigada. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link do Instagram, contato de telefone, que você quiser colocar também. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. Pode clicar aqui, pode ir lá na rede social dela. E se você está vendo algum corte do Instagram, né, também, já fica mais fácil ainda. Mas assim, eu queria finalizar esse podcast, mas antes eu tenho que te fazer mais uma pergunta. Sim. Vem cá, você vai parar de empreender e vai ficar só trabalhando? Eu sei que empreender com mentoria também é legal e tal, mas você vai ficar como mentor e não vai mais colocar o time para jogo, não, em outro negócio, não tá pensando em fazer nada, vai ficar só nessa área de empreendedorismo voltado à mentoria ou vai pensar em arriscar em outras áreas, vai inventar outra coisa? Empresário nunca fica com a cabeça parada. A gente sempre passa em algum lugar e tem uma ideia. Eu duvido que você já teve um monte de ideia nesse caminho aí. Um monte. Eu tenho ideia todo dia, minha mente não para. Eu tenho ideia. Eu acho que é por isso também que eu sou mentora, porque eu posso extravasar essas ideias com os meus mentoriados. Você deve ser daquelas que senta no restaurante, começa a contar as cadeiras, a quantidade de gente e calcular a média. Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, agora eu estou envolvida num projeto. Sabia. Vai lá, conta. Então, que eu fiquei relutando para me engajar com medo de abandonar essa jornada, que eu acho que é uma jornada muito bonita, e eu tava, será que vai me demandar demais e tal? Mas é um projeto de casas inteligentes, casas cápsulas inteligentes. Como funciona? E são casas que vêm montadas da China, muito lindas, inclusive. A gente já tem uma instalada aqui. Se você quiser, tá ouvindo o podcast, se interessou por isso, quiser, a gente tem interesse real. Não é para gente que está pensando em economia, é algo que é realmente valorizado, mas é ultra moderna, é uma coisa de outro mundo. A montagem deve ser mais célere, muito simples, a montagem é simples, tem que fazer uma estrutura, uma base ali para colocar, ela vem pronta para instalar, né? Fazer as instalações de energia, lógico, mas hoje a gente tem um problema, né? Eu tenho alguns amigos construtores e dono de engenharia, e muito difícil hoje mão de obra para você construir. Então, como elas são casas cápsulas de 38 metros quadrados, 28 metros quadrados, a gente pode fazer uma modulação para um pouco mais, trazendo 2, 3 módulos. É uma casa para você ter num local gostoso, que você vai... Nosso foco hoje não é vender individual assim, mas é um projeto que eu acredito que vai dar muito certo. Criar uma vila, um resort, estamos começando. Se a pessoa quiser pensar em alguma coisa para aluguel também, às vezes dá certo, né? Sim, porque é uma experiência, né? Hoje a hospedagem baseada em Airbnb é uma experiência diferente. Igual tem vilas feitas delas em outros lugares, em outras partes do mundo,
E a gente está chegando aqui, eu acredito que daqui a alguns dias a gente vai ouvir muito falar disso, essas casas cápsulas inteligentes, super modernas. Eu vou até pesquisar sobre isso, que eu tenho um terreninho lá em Ponta da Fruta, 12 por 70 o terreno. São 2 terrenos um atrás do outro. Legal. Quem sabe não vira uma vilazinha? A pessoa vira uma vilazinha, muito uma vila bom. tal, bota um negócio ali Muito diferente, bom. Airbnb talvez dá certo. E é uma experiência diferente, valoriza, você pode cobrar Já 2, 3 vezes mais negócio. mais. Não para, gente, o empreendedor, ele é assim, ele tem um bicho picado Você tá nele. falando, eu já tô fazendo conta, será que se for ter tanto, eu acho que se eu alugar por tanto, vai durar tanto tempo pra eu recuperar? Sabe uma coisa também, Nelson, que eu acabei não falando? Eu acabo fomentando muito isso, né? Eu tenho hoje uma comunidade chamada Despertar para a Sua Grandeza, que é um grupo do WhatsApp. Então a pessoa, eu não me sinto empresário nesse nível para vir fazer a jornada com você, mas eu gostaria de receber técnicas, meditações que eu compartilho, insights e tudo mais. Eu tenho um grupo de WhatsApp, é um grupo de assinatura do WhatsApp Despertando para a Sua Grandeza, porque eu acredito que todo mundo tem uma grandeza dentro de si. O empresário, o empreendedor, ele já foi afetado por isso, né? Então eu posso ser maior, eu posso crescer. Então para aquela pessoa que ainda não se vê como empresário, é só um empreendedor, está começando, o Despertar para a Sua Grandeza é um bom começo de jornada comigo. E ali quase todos os dias eu compartilho áudios, compartilho insights, técnicas, e você vai ficar mais próximo a mim se você quiser. Olha, foi um papo muito divertido, aprendi bastante coisa. Obrigada. Eu fui até analisado aqui durante a conversa. Vamos ser mais ousados e vender vamos mais. ser mais né? ousados, vou vender mais. Vamos lá, vou partir para cima, vou pegar essa dica e vou realmente pensar sobre isso. Sabe durante uma coisa que eu pensei? Quando os bons se calam, os maus prevalecem. Né? E eu penso que eu não vendia também meu trabalho. Eu tinha um pudor de vender o meu trabalho. De conversar com a pessoa e de realmente, assim, se eu ver que a pessoa tem perfil para mim, está no momento para mim, eu realmente chegar nesse lugar, não de hackzinho, não de persuasão, nada disso, porque eu acho isso horrível, manipulação horrível, mas eu vou vender com paixão, com tesão que eu faço, porque eu sei que o que eu faço transforma. Eu sei que o que eu faço ajuda a outra pessoa a resolver muitas questões da vida dela. Então, eu vou vender com paixão, porque tem um monte de profissionais ruins prometendo coisas e não fazendo entrega. Então, a mesma coisa eu falo para você. Você deve vender com paixão, não fazendo promessas vazias, mas ser mais audacioso, ser mais ousado. É um direcionamento que eu trago para você. Porque, de repente, essa forma só... de repente, colocaria você, por exemplo, 30%, 20% a mais do seu faturamento de hoje. Pode ser que sim. Ou até ter uma equipe comercial. Hoje eu estou treinando uma pessoa para poder vender. E ela fala comigo, Darly, eu nunca vou vender igual você vende. Eu falo, tudo bem, não tem problema não. Mas hoje eu tenho permissão, autorização para vender. E eu vejo profissionais bons que eles não têm coragem de vender o que eles fazem. E você está falando isso, mas às vezes é exatamente o que eu vendo para as outras pessoas. Porque, vou te dar um exemplo clássico aqui, tá? Médicos. Normalmente o médico ele tem um bloqueio para falar do serviço que ele presta, porque ele enxerga a medicina como não só como uma ferramenta de faturar dinheiro, mas como uma ferramenta para exercer ali aquilo que é o chamado dele, né? Ele enxerga a medicina mais como um chamado, como algo mais além da técnica, como algo além da técnica. Então eles acabam se bloqueando um pouco, se fechando para falar do produto que eles vendem. E não Porque, olha para dinheiro, né? E os médicos, eles não olham para o dinheiro. Aí, assim, a maioria, eles ganham um salário bem bom e não... Eu já peguei aqui nesse estúdio aqui mesmo, onde a gente está gravando agora, diversos médicos super travados para falar sobre o seu negócio. A gente preparar o script, preparar tudo com carinho, conversar com eles antes, fazer como se fosse um podcast antes para ele poder se soltar. Sim. E depois de sentir lá, gravar o conteúdo e ele conseguir entregar um conteúdo de valor realmente na rede social dele e mudar aquele perfil que ele tinha antes de alguém que não falava sobre o que ele entregava, passar a falar sobre o que ele faz de verdade. Então isso daí é hiper importante e é muito legal. E é muito legal você estar falando isso para mim, porque eu faço isso para as pessoas e eu acho que ninguém nunca fez por mim. E agora eu tô aqui para te falar, né? Venda, se venda, porque sabe o que acontece? Eu admiro muito a questão da humildade, inclusive é algo que eu preciso trabalhar em mim. Essa questão da humildade no sentido real mesmo, né? O que é a verdadeira humildade? A verdadeira humildade é você reconhecer o quão bom você é em algo
e o quão ruim você pode ser em outras áreas, sabe? Você realmente olhar com verdade para aquilo. E muitas vezes nós somos ensinados a ter uma falsa humildade que é, nossa, Nelson, Júnior, você é incrível nisso. Ah, não sou nada. Sabe? Nossa, fulano, você faz isso. E a pessoa não sabe nem receber esse elogio. Por quê? Porque é um pecado você assumir que você é muito bom no que você faz. E eu não estou dizendo, porque a gente fica com essa preocupação sobre o que as pessoas vão pensar. Então, se eu falo que eu sou muito boa, eu tenho que bancar. Eu gosto muito de um exemplo, que é o Cristiano Ronaldo. Uhum. Cristiano Ronaldo. Antes dele ser o melhor do mundo, o que ele falava? Ele batia no peito e falava, eu sou o melhor do mundo. O entrevistador foi lá e falou assim, quem é o melhor do mundo para você? Eu. Parece arrogante. Ele tem, né, uma pegada da arrogância. Então, a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata. Síndrome do cachorro vira-lata. Ah, não, eu não, para mim não sei o quê, não é tudo isso. Eu acho que a gente precisa transpor isso para que a gente possa entregar de fato tudo, né, e sermos tudo que nascemos para ser. Uma fala minha que eu gosto de ancorar, inclusive eu tenho um livro, ele não está publicado, mas ele está escrito, tem o PDF dele. Seja tudo que você nasceu para ser, porque eu acredito que dentro de mim, de você, existe grandeza, que o nosso Pai, o nosso Criador, criou tudo para ser exuberante, para alcançar o máximo potencial. E quando você está travado nas suas emoções, você não está sendo tudo que você nasceu para ser, você não está honrando quem te trouxe até aqui. Olha, eu poderia encerrar o podcast agora, mas eu quero contar mais uma historinha. Tá. Eu acho que você gosta das minhas historinhas. Eu gosto. Eu tô sentindo que você gosta da minha história. Quando eu estava na minha 5ª série lá na Fundação Bradesco, um professor meu chamado professor Maurício, ele dava aula de empreendedorismo e dava aula também de matemática pra gente. O professor Maurício falou pra mim o seguinte, isso eu não esqueci e depois eu trouxe isso à tona e vou te mostrar o que aconteceu. O professor Maurício falou pra mim o seguinte, Júnior, Nelson, eu não sei o que você vai ser depois de velho, Nelson, mas eu sei que se você não falar em público é um desperdício. Que legal. Porque ele enxergou em mim alguém que conseguia apresentar uma matéria de matemática no quadro, na lousa, explicar para a turma, aí eu explicava coisa de empreendedorismo, na matéria de empreendedorismo, aí ele sabia que nas aulas de história eu também fazia a mesma coisa, nas aulas de... Eu sempre fui um bom explicador. Eu sempre fui um bom explicador, chegava de frente da turma e explicava a matéria, explicava um conteúdo. Teve um outro professor de faculdade, esse daí foi mais engraçado, era uma matéria que eu não dominava o assunto, porque era uma matéria falava de CRM, eu fui formado em contabilidade, né? Falava de CRM, alguma coisa muito... Tudo a ver, né, Nelson? Eu gosto de números, né? Então, para mim, tudo que eu faço no marketing, eu faço voltado para número. Então, eu gosto de acompanhar os números da coisa. Quando você vai virar minha cliente, você vai entender como é que é as coisas. Mas vamos lá. Aí esse professor falou para mim o seguinte, olha, falou pra turma, na verdade, o que vocês acharam da apresentação e tal, e todo mundo gostou e tudo mais e tal. Ele, olha... Eu sei que você não sabe nada do que você falou, mas você falou com tanta certeza que até eu tô acreditando. Então eu vou te dar a nota 7 só para você passar, mas, pessoal, depois eu vou explicar a matéria para vocês do jeito certo, tá? Porque eu arrebentei na apresentação, mas eu falei de uma forma toda errada, eu expliquei tudo errado. Mas só que a apresentação foi tão segura. E eu usei a lousa, eu expliquei, eu fiz um círculozinho, eu fiz bolinha, eu fiz setinha, o professor gostou da didática. Uhum. Mas a matéria foi muito mal explicada. Aí ele me deu aquele setão para passar, mas me cortou ponto por falta de matéria, né? Mas me deu ponto por apresentação. Então, depois de velho, trabalhando com contabilidade, trabalhando com marketing, trabalhando com essas coisas. Nelson, por favor. Depois de velho, que eu digo assim, depois de muito tempo, eu entendi que isso daqui era para mim. Legal, comunicar. Que legal. Aí eu olhei para trás para poder entender isso. Eu falei, cara... olhando para trás que a gente liga os pontos. Meus professores sempre falavam que eu era um bom comunicador. Por que eu tô tentando vender no tete-a-tete só? Por que eu não tô comunicando isso? Então, uma das minhas maiores ferramentas de venda é a minha comunicação hoje. É essa brincadeira, essa conversa leve, descontraída. É a minha melhor ferramenta de venda. É a ferramenta que eu mais uso para vender, para conexão. Bem, tá, Nelson? Eu não disse que você não vende, eu só disse que você poderia ser mais ousado. Eu acho que você vende bem. Eu entendo o que você quer dizer por ousadia e eu concordo com isso, mas como é que eu vou dizer? Eu entendo, eu concordo, mas eu não pratico. Eu entendo e concordo, mas eu não tenho praticado mesmo isso não, de ser mais ousado, de apertar um pouco mais na minha questão de venda, focar um pouco mais. 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então você pensa assim, que daqui a 20 anos, ele vai estar com 22 anos. Sim.
O quanto você arrochar um pouquinho a sua ousadia vai fazer de diferença na qualidade de vida dele. No cofrinho que eu tô juntando dele. Isso, entendeu? Quanto mais celery vai ser o cofrinho dele se eu arrochar um pouquinho mais. Só isso. Olha, Darliane, obrigada, viu? Eu que agradeço você ter vindo aqui. De todos os conselhos que você me deu, eu vou colocar em prática. E esse da ousadia, eu vou pontuar onde eu tenho que ser mais ousado e vou ser mais ousado. A gente não vai falar nada de nome, mas pensa assim, aquela pessoa lá que prometeu e frustrou 2, 3 pessoas, que fez 2, 3 pessoas a jogar o dinheiro fora, você fala, eu preciso vender, porque se eu vendo com ousadia, essa pessoa não vai... Aonde eu vender com ousadia, essa pessoa não vai ter a chance de fazer a bênção dela lá, entendeu? Te entendi. Pode deixar comigo que eu entendi o recado. Tá dado o recado e eu entendi o recado. Isso aí. Olha, obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço. E quando você quiser voltar, a porta tá sempre aberta. É só você falar comigo assim, Júnior, eu quero gravar outro. Não, eu quero gravar toda semana que pode vir aqui? Pode vir. Então tá bom, vir, então. Toda semana então. Galera, um abraço pra você que acompanhou até aqui. Um beijo pra minha esposa, pro meu meninão, pro meu pai, pra minha família. E claro, pra essa galera toda da Inc que tá aqui sempre apoiando a gente. E que estúdio lindo, meus parabéns, tá? Obrigadão. Gratidão. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.